Olá, tudo bem? Este é o projeto Práticas Inovadoras de Ensino em Engenharia. Segue a videoaula com exercícios da disciplina de Algoritmos e Lógica de Programação. Divirta-se! Questão 10. A questão 10 traz um problema de eletrônica, onde se descreve aqui na figura 3 resistores em paralelo. Então, a ideia aqui é calcular a resistência equivalente ou resistência paralela, né, tendo como entrada o valor da resistência, do valor do resistor, né, da resistência. Bom, então a ideia é criar um algoritmo em Scilab de modo a receber os valores de cada um dos resistores e chegar ao final calcular a resistência em paralelo. Bom, a lei de Ohm diz que a corrente I através do iésimo resistor é proporcional à queda de tensão V sobre o resistor. Assim, essas quantidades são associadas por V igual a R de I e I de I, onde R de I é chamada a resistência do resistor. A corrente total, passando pelos 3 resistores, é justamente a soma das três correntes e a queda de tensão V é a mesma para todos os 3. Tá? Então, aqui tem a explicação, né, de como se chega ao valor, né, da tensão de cada um dos resistores. E aí dá-se a fórmula para cálculo da resistência paralela. Então, a resistência paralela ela é calculada com base na fórmula de 1 sobre a resistência paralela, que é igual a 1 sobre R1, ou seja, o resistor 1, valor do resistor 1, mais 1 sobre o valor do resistor 2, mais 1 sobre o valor do resistor 3. Então, essa questão pede-se como entrada o valor de cada um desses resistores e faz-se o cálculo usando essa fórmula da resistência paralela para se obter o valor da resistência equivalente, tendo os 3 resistores aqui no caminho do circuito. Bom, então vamos abrir o Scilab para desenvolver esse exercício e chegar ao cálculo da resistência paralela. Bom, então vai ser dado como entrada os 3 valores de cada um dos resistores. Então, eu vou chamar de R1 do resistor 1. Então, R1 vai ser a minha variável, comando de entrada de dados que vai fazer com que o valor dado como entrada seja atribuído para a variável R1, então o comando input. Então, input, a mensagem que vai aparecer, informe o valor do resistor 1. Eu vou colocar aqui 2 pontos, no espaçozinho. Vou fazer a mesma coisa para a entrada de dados aqui do resistor 2. Então, o comando input, informe o valor do resistor 2 e a entrada de dados para o resistor 3. Input, informe o valor do resistor 3. Bom, então, a primeira parte do algoritmo aqui, a entrada de dados, vai ser dado os valores de cada um dos resistores e esses valores vão ser atribuídos às 3 variáveis aqui, R1, R2 e R3. Em seguida, nós vamos usar a fórmula de se chegar à resistência paralela. Então, voltando aqui no enunciado, para se chegar à resistência paralela, seria 1 dividido pela resistência paralela, que é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Então, vamos fazer
esse cálculo, vamos criar uma variável chamada de RP, de resistência paralela. Vamos dar até um espaçozinho aqui. Resistência paralela, então, recebe quem? 1 dividido por quem? Pelo valor de R1, mais 1 dividido pelo valor de R2, mais 1 dividido pelo valor de R3. Então, para garantir que vai haver uma ordem nos cálculos, nós vamos colocar parênteses aqui para fazer primeiro a divisão e só depois faz a soma. Então, vai calcular como prioridade aqui primeiro a divisão e depois o resultado dessa divisão vai fazer a soma. Então, para se chegar a esse cálculo, então nós vamos fazer a divisão de 1 por cada valor de resistor e fazer a somatória do resultado dessa divisão. E armazenar na variável RP, que vai armazenar o valor da resistência em paralelo. Bom, depois de fazer esse cálculo, para se chegar ainda ao valor final da resistência paralela, a variável RP vai receber quem? O próprio valor de RP calculado na linha anteriormente, 1 dividido pelo próprio valor da RP, da resistência paralela. Então, assim, a gente chega ao valor da resistência paralela, tomando como base aqui o valor dos 3 resistores. Então, tendo esse valor, é só escrever aqui o resultado. Então, comando mprintf, o valor da resistência paralela é igual % 2.2f, duas casas após o ponto, de quem? De RP, a variável que contém a informação que eu quero que exiba neste ponto aqui da mensagem. Bom, vamos executar esse algoritmo para ver o funcionamento. Então, ele pede aqui que informe o valor da resistência do resistor 1. Então, vamos colocar 5. O valor do resistor 2, vamos colocar, por exemplo, 3. O valor do resistor 3, vamos colocar exemplo aqui, 4. Então, olha, o valor da resistência paralela é de 1.28. Tá? Então, chegamos a esse cálculo com base na fórmula dada no enunciado da questão. Frequentemente, os algoritmos eles sempre estão associados a um problema e muitas das vezes é mais difícil interpretar o problema do que codificar de fato, do que escrever código. Uma simples fórmula, uma fórmula bem tranquila de resolver a resistência paralela, dado um circuito, mas é importante saber interpretar o enunciado, o que a questão pede. Então, muitas das vezes, os algoritmos eles vêm dessa forma. É muito mais difícil interpretar o problema do que realmente codificar. Então, nesse caso, é um simples algoritmo, eu chego ao valor da resistência paralela, tendo como entrada o valor de 3 resistores.